Hoje eu vou dar continuidade às aulas sobre mitologia. Para quem assistiu o último vídeo, eu falei para você que o mito que explica o símbolo de força dessa região do sul da Grécia, chamada Creta, era o Minotauro. Não se sabe ao certo porque esse mito foi criado, mas o importante é entender que esse símbolo de força fazia com que essa ilha ao sul da Grécia fosse temida por várias civilizações que estavam muito mais à frente em relação à sua civilização. Então, olha, é importante mostrar para você que o mito, ele ajuda a gente a entender como que os homens que viveram lá há 2000 anos antes de Cristo, eles pensavam e interpretavam a sua realidade. Então, o mito, ele ajuda a gente a entender, principalmente, a explicação sobre as origens do cosmos, dos planetas, das constelações, inclusive do ser humano aqui na Terra. Eu tenho certeza que essas perguntas ainda trazem aí um monte de surpresa e também até de debate ainda até hoje, justamente sobre essas questões que explicam para a gente a origem de tudo. Bom, gente, para dar continuidade eu vou falar de algo que eu gosto muito. A gente vai falar sobre a Guerra de Troia, um dos maiores mitos que até hoje serve de roteiro para cinema, para série. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar das obras Ilíada e Odisseia de Homero. Então, olha, hoje nós vamos trazer esse banquete de conhecimentos para falar um pouco sobre a Guerra de Troia para você. Mas antes, acompanhe aí a nossa vinheta. Para quem está chegando agora no nosso canal, já convido você a assistir o vídeo anterior, onde eu falo sobre Minotauro, esse mito que explica a origem e o poder dessa cidade chamada Creta, ao sul da Grécia Antiga. E essa cidade ela é tão importante porque ela vai dar origem à civilização grega, então vale a pena conferir. Após a vitória de Teseu sobre Minotauro, que nos ajuda a entender como a Grécia venceu de fato Creta, isso que é a verdade por trás do mito, nós temos aí uma comemoração que vai acontecer na Grécia. Os reis Menelau e Agamenon, eles vão organizar e vão chamar todas as cidades gregas para participar de uma grande comemoração que vai durar vários dias. E eu já vou pedir uma licença poética para trazer alguns dados do nosso tempo presente, sem cometer anacronismo. E para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, nós temos o primeiro vídeo. Eu vou mostrar para você todo o enredo dessa história que é tão famosa, que está nas séries, nos filmes, nas grandes produções de Hollywood. Troia. Veja só, Menelau e Agamenon, então eles resolveram convidar todas as cidades, inclusive uma cidade bem afastada, hoje estaria situada na cidade de Userlik, próximo a Istambul, na Turquia, e essa região era Troia. Todas as cidades foram convidadas a partir de mensageiros, e os mensageiros levaram o convite da festa ao rei que governava Troia, o nome de Príamo, que está aqui para vocês na lousa. E ele era casado com Écuba, uma mulher muito bonita. Príamo e Écuba casaram-se e tinham 2 filhos, Heitor e Paris. Heitor, o mais velho, já era general do exército de Troia. Aquela postura bem militar, bem sisuda, aquele pronto para a batalha. Heitor era um exímio guerreiro, cuidava muito bem do exército troiano. E do lado, Paris, um pouco mais jovem, não gostava tanto de guerra, gostava de fazer os seus versos, de fazer as suas músicas, cantar as moças. Então, essa festa está acontecendo. Quando Príamo recebeu os mensageiros, ele declinou do convite por causa da sua idade avantajada, 73 anos. Ele preferiu assistir um vídeo que ia começar, uma série nova que ia começar no Netflix, pediu para que seus filhos fossem até a viagem. Eles pegaram uma embarcação e foram até a cidade da Grécia. Heitor e Paris, então, foram responsáveis de representar a família do rei Príamo de Troia. E lógico que eles tinham amizade. Inclusive, Heitor participou dessa guerra, dando auxílio a Menelau e Agamenon. Chegaram lá simplesmente para fazer as honrarias. E quando chegaram na festa, gente, estava tocando muitas bandas, grupos, sertanejo, tinha lá Zé Neto e Cristiano, tinha Anitta, tinha o DJ Alok, assim, um mês inteiro de festa. E lógico que um banquete farto com comidas variadas que vocês nem imaginam. E veja, a festa está acontecendo aqui em Troia, mas só que Heitor já sabia que o seu irmão poderia trazer algum tipo de problema, até mesmo porque era um galanteador. Então Heitor falou para Paris, olha,
Eu quero você aqui quieto, né, em silêncio. A gente só vai esperar acabar esse momento de festa para cumprimentar os reis Agamenon e Menelau e trazer as honrarias de nosso pai, e a gente vai voltar. Mas Paris, logicamente, nem deu ouvido para o seu irmão. Já saiu de canto, foi se, né, aventurar a tomar algumas taças de vinho, também aproveitar do banquete e ver o que estava acontecendo naquela festa. Até que, do alto das escadas, desce uma linda jovem. Uma moça que tinha um cabelo como se fosse, né, uma seda preta, com as suas pontas alongadas e também cachos, olhos como se fossem duas pedras preciosas, o corpo muito bem definido e torneado. Essa mulher era Helena, esposa de Menelau, rei da Grécia. Veja isso. Essa Helena era logicamente encantadora e isso atraiu os desejos mais instintivos e também biológicos de Paris. Paris, no momento, né, da festa, ele parou, depois de ter tomado algumas, ele foi até Helena tentar mostrar o tanto que ele estava já apaixonado. Chegou em Helena e disse o seguinte: olha, eu não conheço beleza mais perfeita, não conheço mulher mais linda. Me desculpe, ainda talvez não tenha me apresentado. Sou Paris, príncipe de Troia, e quero te levar comigo. Eu não sei ainda quem é você, mas eu pretendo levar você para o meu castelo lá em Troia e vou te fazer princesa. Vou te dar o que você deseja, pedras preciosas, tudo aquilo que eu posso dar e principalmente amor, que eu sei que você merece amor. Olha isso, uma coisa bem romântica. Mas só que Helena, olhando aquele rapaz, não entendendo porque ele estava falando tudo aquilo, ela simplesmente vira e fala: olha, eu não sei se vocês sabem com quem você está conversando, mas eu sou mulher de Menelau, rainha da Grécia, e posso agora mesmo pedir para que os homens do exército do meu marido acabem com você. O Paris já saiu de fininho, desculpa, que não era bem assim, tentou se desculpar e saiu de canto. Mas Helena estava ali continuando na festa com seu marido, com seus, né, súditos, e veja, chegou um momento que Menelau, ele estava cansado e pretendeu se retirar aos seus aposentos. Em vez de chamar a sua esposa Helena, chamou 3 escravas para os seus aposentos, inclusive uma escrava chamada Briseida, uma mulher muito bonita. O Menelau, ele brisava na Briseida, ele gostava demais dessa escrava. Em vez de levar a sua mulher, também muito mais linda, ele preferiu levar as escravas. E Helena ficou sozinha na festa. Eis que Paris, vendo tudo aquilo, tomou coragem, tomou mais 2 taças de vinho e chegou até Helena. Com todo o seu galanteio, dizendo que ia trazer para ela amor, tudo que ela quisesse, ia dizer-la princesa da cidade de Troia. E Helena, ouvindo tudo aquilo, falou assim: olha, eu vou com você. Lógico que ela estava muito chateada com o que aconteceu, né, por Menelau deixar ela, né, sozinha na festa. Ela acabou falando que ia. Paris ficou ali meio que sem saber o que fazer, mas falou: olha, se você quer, a gente vai. Pegou a embarcação, colocou ela, escondeu a Helena ali na embarcação com uma seda, né, uma lona em cima dela, e começou a querer fazer com que seu irmão fosse embora. Olha, Heitor, a gente precisa ir embora, eu tenho que resolver algumas coisas em casa, convencendo o irmão Heitor a ir embora. Quando ele conseguiu convencer, eles pegaram aqui o barquinho e #partiu Troia. A gente, quando estava chegando, o Paris chega no seu irmão e fala: olha, eu tenho uma notícia para te dar. O Heitor já sabia que não ia vir coisa boa. O que foi? O que aconteceu? Olha, eu estava lá na festa e tinha uma mulher muito bonita, comecei a conversar com ela e ela aceitou vir embora comigo. Eu não estou entendendo bem, o que você fez, Paris? E aí ele tentou explicar. Nisso, a Helena sai debaixo da lona e já se apresenta, falando que não vai voltar para a cidade da Grécia, que vai embora para Troia, né, com os 2 irmãos, e que pretende ser princesa ao lado de Paris. Heitor, já não sabendo o que fazer, lógico que ele queria voltar, pedir para os seus homens voltar, né, a tripulação voltar o barco para tentar devolver a mulher, mas só que já não dava mais tempo. Quando chegaram aqui em Troia, o rei Príamo acreditou que fosse uma surpresa dos seus grandes e fiéis amigos, Menelau e Agamenon. Mandaram a própria rainha, né, para trazer ali as boas novas, né, as honrarias que a Grécia queria dar ao rei Príamo.
Sem entender, o príncipe Paris chega e fala, olha, a Helena, pai, ela está vindo aqui para morar comigo, vai ser princesa de Troia. O Príamo, sem saber o que ia acontecer, ele simplesmente pediu para que seus homens reforçassem as muralhas da cidade e fizesse com que a rainha e também os seus filhos entrassem com a sua tripulação para dentro da cidade. Então é importante dizer que Troia era bem fortificada com as suas muralhas. E ela geralmente vencia as batalhas de cidades menores justamente porque ninguém conseguia transpor a essas fortes muralhas. Quando Menelau acorda, querendo saber onde está a sua rainha, querendo que Helena fosse aos seus braços, pediu para escravas procurarem Helena, ninguém encontrou Helena, só que tinha uma senhora meio de canto, falou, olha, eu acho que vi, sempre tem isso na festa, né gente, aquela fofoqueira que a gente conhece, eu acho que eu vi o príncipe Paris levando, aquele menino cabeludinho lá de Troia, levando a Helena para uma embarcação, acho que ele foi embora com a Helena. O Menelau, quando ouviu essa história, ficou maluco, querendo, logicamente, vingança, acreditando que a sua mulher fosse raptada pelos príncipes troianos, e aí já aproveitou para convocar todas as cidades gregas para uma guerra contra a Troia, para tentar recuperar a sua mulher. Nesse momento, já deve estar na cabeça de vocês, ué, e Aquiles? Aquiles que era o grande herói da guerra, o grande homem dessa guerra, né? Aquiles, para quem eu sei que você já sabe, mas lembrando, Aquiles era um semideus. Quando ele nasceu, ele foi banhado em águas sagradas, mas ele foi segurado pelos pés. Justamente por isso que a sua fraqueza era o seu calcanhar. E até essa expressão ela se tornou aí comum no nosso vocabulário, né? O calcanhar de Aquiles, né? O ponto fraco, né? Onde a pessoa tem a sua maior fraqueza, seus problemas. Veja, Aquiles, ele até então não queria participar da guerra. E por quê? Porque ele estava, de certa forma, brigado com Menelau. Por isso que eu coloquei o nome de Briseida para vocês entenderem. Por que essa briga entre Aquiles e Menelau? Por que Aquiles não quis participar no início da guerra, quando ele foi convocado? Porque Menelau, ele tinha roubado uma das suas escravas preferidas, que era, né, uma das mulheres de Aquiles, a Briseida. Então está aí o problema. Então Aquiles não queria participar da guerra para ajudar Menelau e Agamenon. Ele era o homem mais preparado para todo tipo de guerra, tinha o corpo fechado, era o maior exímio guerreiro dessas regiões da Grécia Antiga, mas ele não foi no primeiro momento. Gente, a guerra está acontecendo aqui, e esse livro que eu vou falar para vocês, chamado Ilíada, que é o primeiro livro atribuído a Homero, ele narra exatamente os 10 anos que aconteceu essa guerra entre gregos e troianos por causa do suposto rapto de Helena, como vocês viram na história. Quando as cidades gregas chegaram até Troia, elas tiveram a dificuldade para transpor, como todas as outras, transpor os muros fortes que Troia tinha. Então a guerra sempre acontecia do lado da muralha, o exército grego contra o exército troiano. E como é um livro épico, ele mostra pra gente algumas batalhas importantes, eu vou mostrar algumas para vocês. A primeira delas, Heitor, que era o general do exército troiano, com um soldado importantíssimo, um guerreiro muito forte, muito como que eu posso dizer, sagaz no campo de batalha. Esse guerreiro se chamava Patroclo. Primeira batalha entre Heitor e Patroclo. E por que eu coloco esse nome para vocês entenderem? Patroclo, ele era primo de Aquiles. Aconteceu essa guerra entre Patroclo e Heitor, e nessa batalha Heitor mata Patroclo, o primo de Aquiles. Veja, quando essa notícia chega até esse homem, aí logicamente as coisas vão mudar. Ele não queria participar da guerra por causa de Menelau e Agamenon, ele queria participar da guerra agora para vingar a morte do seu primo. E lógico que ele queria Heitor. E gente, esse vai ser o clímax da obra, vai ser o ponto mais importante da obra Ilíada. A guerra, essa batalha entre Aquiles e Heitor, o principal guerreiro da Grécia contra o principal guerreiro de Troia. E gente, quando eles se encontram, lógico que é uma batalha ali, de certa forma, difícil para os dois lados, mas até que Aquiles mata Heitor. E não satisfeito, prende o corpo de Heitor no seu carro de guerra e ainda dá 7 voltas em torno das muralhas de Troia. Gente, naquela época, a maior honraria era justamente fazer um enterro digno às pessoas, porque os gregos acreditavam na vida após a morte. E gente, seria o maior castigo uma pessoa que fosse queimada após a sua morte. Foi o que Aquiles fez.
O ódio era tão grande que depois de matar Heitor, dar 7 voltas em torno das muralhas de Troia, pegou ainda o corpo de Heitor e pôs fogo. Isso causou indignação ao rei Príamo, a toda a família de Troia. Mas aí é importante dizer que, lembra de Paris, aquele galanteador que não tinha nenhum talento para a guerra? Ele, totalmente revoltado com a morte do seu irmão, do alto da muralha, ele pega um arco e uma flecha e atira, meio que sem direção. E a flecha foi acertar exatamente o calcanhar de Aquiles. Outro ponto importantíssimo dessa guerra: Paris mata Aquiles. E, gente, esse é a narrativa que está na Ilíada. É um livro épico que traz essa batalha. Então são várias batalhas, é o clima de guerra, 10 anos da Guerra de Troia, registrado nessa obra-prima da literatura mundial, que é a Ilíada de Homero. Na próxima aula eu vou dar continuidade falando para vocês da Odisseia. Não perca!